Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que há muito tempo não tínhamos aqui, o Pava e Hélio Responde. Hoje nós vamos responder: qual a relação das medicinas naturais como cannabis e ayahuasca na tomada de novas percepções para a nossa consciência? Como passar tudo aquilo que sei para outras pessoas sem interferir no livre-arbítrio dessas pessoas? O que acontece com as pessoas que perdem a sanidade mental? Elas recuperam quando desencarnam? E as pessoas que têm doenças que esquecem as coisas, como isso se explica espiritualmente? Sendo que a informação está no cérebro ou está no espírito? Como utilizar o pentagrama para proteção psíquica e espiritual? Boa noite! Gente, então vamos lá, vamos começar com uma das perguntas muito interessantes, que são sobre a cannabis, a maconha, né? E o ayahuasca, que são plantas geralmente utilizadas, muito utilizadas, para algumas delas para o despertar espiritual, outras para a recreação e diversos fins. Vou começar a falar sobre a maconha e a cannabis. O Hélio posteriormente falará sobre o ayahuasca, para nós, ou vegetal, o santo daime, como falam, né? Muito bem, na minha visão da cannabis, ela proporciona, né, uma abertura dos chakras. Porém, uma abertura desregular dos chakras, né? Não necessariamente vai aumentar a energia de todos os chakras, não necessariamente vai ser de um específico, porém ela possibilita por alguns instantes o aumento das percepções extrasensoriais, das percepções extrafísicas. Com isso a pessoa realmente ela pode ficar mais sensível, pode ficar mais perceptiva, pode ter mais fácil acesso a essa pessoa pelo plano extrafísico, sejam pelos mentores espirituais, sejam pelos obsessores espirituais, porque ela fica realmente mais ligada ao plano devido ao aumento da expansão dos chakras. E isto pode ser bom, mas pode ser ruim também, né? Porque se nós não temos uma percepção mediúnica maior, talvez nós não estejamos preparados para ter, né? Porque é um aumento de informação muito grande que nós recebemos. E o maior problema, no meu ver, ainda é o propósito ao qual a pessoa utiliza. Porque se for utilizado com um propósito de elevação espiritual, um propósito de tomada de consciência, pode ser válido, porque com a intenção que nós utilizamos, nós iremos direcionar a nossa experiência e também dos orientadores que estão conosco. Porém, hoje em dia se usa para recreação e sem propósito algum, né? Apenas para distração. Para distração, enfim, não tem propósitos definidos. E isso pode ser ruim, né? Porque dependendo do nível de consciência da pessoa que utiliza, isso pode realmente colocá-la em maus lençóis ou em más companhias. Porque geralmente ela vai encontrar um grupo de seres que também utilizam isto do lado de lá e que também não buscam nenhum propósito muito grande, a não ser também a diversão e recreação. E é um público muito grande do lado de lá que o utiliza. Então nós vamos falar do lado químico agora da cannabis, porque ela, como todos sabem, tem os canabinoides, né? E os canabinoides são substâncias que existem dentro de nós. O nosso cérebro, ele produz canabinoides naturalmente, sem precisar trazê-los de forma externa. Porém, nós temos uma produção pequena e controlada dentro do nosso cérebro dos canabinoides. São substâncias que nos proporcionam o bem-estar. E quando nós utilizamos essa substância de forma externa, os chamados exocannabinoides, nós estamos nós estamos ingerindo uma maior quantidade dessa substância. Muito maior quantidade. Muito maior. Então nós informamos o nosso cérebro que não precisa produzir mais, porque já tem bastante, tem de sobra. Está estocado. Está estocado, né? E o que acontece, né? O cérebro não produz. E a gente coloca mais exocannabinoides e o cérebro continua sem produzir. E se ele passa 6 meses sem precisar produzir mais, ele completa o chamado ciclo de neuroplasticidade, onde o cérebro diz assim, então não precisa mais. Tem bastante, realmente não precisa mais, e ele cancela. É um mecanismo de defesa, né? E na verdade inteligente, porque se estão colocando para mim, por que eu vou gastar energia para fazer o mesmo? Isso. Não faço. E daí ele cancela a produção de exocannabinoides por 6 meses. Então, se ele vai ficar 6 meses sem produzir exocannabinoides, e a pessoa então ela vai precisar colocar de forma externa, o que pode configurar um vício, ou pode configurar uma necessidade para que a pessoa se sinta bem, né? Porque senão ela ficará mal-humorada, depressiva, faltando algo, vai querer bastante, né? Enfim, porque ela não produz mais por ela própria, ela depende do externo.
Então ela terá que passar um período de 6 meses sem a substância para que o cérebro volte a produzir e ela não sinta mais a necessidade e também não fique mais mal-humorada ou depressiva devido a este fato. Aquela expansão do chakra às quais falamos, ela é verdadeira no primeiro momento que se utiliza e no momento que se utiliza e poucos minutos após o uso. Porém, da mesma forma como outras substâncias, ela traz a chamada ressaca. Mas a ressaca desse caso é o contrário do efeito, né? Ou seja, a expansão da aura e dos chakras proporcionado por ela no momento seguinte à contração, né? Então, a pessoa, mais uma vez, ela pode, ao contrário, ficar com as percepções reduzidas após o término dos efeitos da cannabis. Então, é bastante curioso, né, Hélio? A gente pergunta para os mentores sobre o uso dessas substâncias e tudo mais, eles dizem que a questão está sempre no equilíbrio, né? Ele diz que tudo pode ser usado e é válido para a experiência e para experimentar, mas tudo está no equilíbrio. Uma vez que a gente viu, né, que se ficar 6 meses consumindo, a gente irá parar de consumir. E quanto a ter novas concepções de vida, caso seja necessário, acredito que muitos têm e realmente foi útil para a experiência da pessoa. Sim. E pode até trazer talvez um pouco mais rápido essas sensações, mas não que seja necessário, porque segundo os mentores também, a melhor forma da evolução é o mais natural possível, sem alterar a consciência, porque são substâncias que alteram a consciência, nem que seja um pouco o natural dela, né? Eu não vou nem complementar muito mais sobre essa pergunta, porque tu já foi bem completo. Mas sempre existem os dois lados da moeda. A parte positiva e a parte negativa. E os povos ancestrais xamânicos principalmente falavam que essas plantas mestras, como eles a denominavam, têm bastante a nos ensinar. E verdadeiramente tudo aquilo que vibra nesse universo tem algo a nos passar. Então a gente interagindo com, seja a cannabis, seja a ayahuasca e sejam tantas outras plantas mestras ou medicinas, essas também têm algo a nos passar. Basta, claro, que a gente tenha aquilo que o Pava comentou como principal, o propósito, a intenção e a clareza naquilo que a gente vai estar fazendo. Se a gente estiver com maus propósitos, a gente nem vai perceber os ensinamentos que aquilo ali está nos trazendo. A gente vai simplesmente estar usando por distrações, recreação, por, desopilar, como o pessoal geralmente utiliza, e não vai ser de grande benefício para o crescimento do autoconhecimento e da espiritualidade, que foi a pergunta que o Gabriel Collin fez. Então, depende, né? Depende da finalidade, do propósito, do intuito. Se forem me perguntar se é recomendável ou se é necessário, eu diria que não. Necessário não é, né? Necessário não é. E como a gente falou que ele, por aumentar assim as percepções e as sensibilidades, pode trazer uma quantidade de informações tão grande que às vezes a pessoa até pode dar o resultado que a medicina diz, que a pessoa pode criar uma certa paranoia, né? Porque realmente é uma quantidade de informações. Se a pessoa não tem consciência, se ela não está preparada para lidar com tantas energias, tantos pensamentos que podem surgir, né, que estão não necessariamente sendo gerados por ela, mas ao redor, até porque 90% dos nossos pensamentos não são nossos. Então, realmente, esta caso clínico pode ocorrer. E agora é da Laura? Pode ser? Laura Baura. Não, Laura Abreu. Ela pediu a gentileza de que a gente respondesse de como ou qual é a melhor forma de passar o que a gente sabe, os conhecimentos que a gente domina, para outras pessoas sem interferir no livre-arbítrio dos demais. Eu estava vindo para cá gravar, conversando com um crato, e eu li essa pergunta porque o Pava me passou. E nós estávamos conversando, a gente chegou a uma conclusão de que 100% não tem como. Não há como eu passar aquilo que eu sei sem interferir, nem que seja um pouco, na percepção da outra pessoa. Porque um conhecimento ele chega até mim através do meu filtro mental, da minha ótica. E quando eu vou passar para alguém, eu estou passando também a partir desse mesmo filtro mental. Então a pessoa ela já vai receber o conhecimento a partir da minha visão e vai interpretar também a partir do meu ponto de vista. Por isso que eu gosto, Pava, por exemplo, dos mestres Zen, que eles achavam uma forma de nós entregarmos conhecimentos sem interferir, que era não falando, não dando o conhecimento. Colocavam provas para a pessoa para que ela passasse sozinha
e aí então ela percebesse aquele aprendizado que o mestre originalmente estava querendo passar, mas ele não tinha dito nada, não tinha interferido. Era uma experiência totalmente empírica e subjetiva, individual do discípulo. Hoje em dia fica um pouco difícil, né? Porque a gente perdeu essa relação mestre-discípulo, mas a gente pode fazer com aquelas pessoas mais próximas ou com os nossos filhos. Perfeito. Colocar de forma prática. Perfeito, porque a pessoa tem que aprender, ela aprende quando faz na prática, né? Quando está acontecendo com ela. E aprende muito pelo exemplo, né? Então talvez o exemplo seja a melhor forma de passar algo para a pessoa. Mas o melhor de tudo é que ela realmente passe, ela construa, ela chegue a essa conclusão por ela própria, né? Às vezes a gente tenta ajudar, tenta quebrar a casca do ovo pelo pintinho e o pintinho fica fraco depois. O Hélio, perfeito, era esse conto zen. De Vinícius fez uma pergunta muito interessante, né? O que acontece com as pessoas encarnadas aqui na Terra que perdem a sanidade mental? Elas vão recuperar do outro lado, no plano extrafísico, né? Quando morrem? E a resposta é que não. Não. Pelo menos não imediatamente. Não, com certeza. Não, um dia, claro que sim, mas não imediatamente, né? Serão processos médicos, da mesma forma como ela passaria aqui, porém lá esses processos já são mais avançados. E ela consegue recuperar, claro, dependendo, ela vai passar um período em umbrais, não se sabe, mas vai chegar um momento onde ela será atendida por médicos, onde se aquilo lá não mais é necessário na vida dela, não tem mais uma função ela passar por aquela debilidade, né? Ela não vai mais aprender nada com aquilo, ou nem queimar karma negativo com aquilo, então eles passam por processos de cirurgias do corpo extrafísico, onde corrige o processo e ele se recupera. E como você pode me perguntar também assim, né? Mas e pessoas que, por exemplo, têm um dano cerebral e perdem funções do corpo? Sim. Ou pessoas que têm dano cerebral e esquecem das pessoas da própria família, nunca mais lembraram. Como explicar isso, né? Uma vez que o conhecimento estaria no corpo ou no espírito? Porque se está no espírito, qual que é o sentido perder, né? O dano no cérebro físico, perder a consciência, né? Mas é que o nosso cérebro, ele é uma antena da nossa consciência. Então ele sintoniza com a parte determinada de nossa consciência, né? O nosso cérebro aqui sintoniza com uma informação do nosso corpo extrafísico. E se falha a antena, não capta. Se falha a antena, não capta. Ele não tem a informação de onde está alocada a informação na nossa consciência ou na nossa alma, então ele não consegue acessar. Não é que a pessoa não se lembre da família, mas no momento é o corpo biológico da pessoa que não dá acesso àquelas informações. Então realmente ela não tem como saber. Da mesma forma como nós todos aqui perdemos toda a nossa existência. Na verdade é uma limitação a mais que essa pessoa tem, né? Porque limitados todos estamos. A gente não lembra de nenhuma das outras vidas, né? Nem entre vidas. Então nós também temos todos este problema, que um dia também através de processos magnéticos do extrafísico recuperaremos. E tu perguntas também como é esse processo. É bastante... Eu fiz um vídeo, olha. Posso deixar a recomendação aqui em cima. Deixa. Então tá. Mas é muito subjetivo, né? Cada caso é um caso. Não há como bater a martelo e é um processo apenas. Deixa eu ver se eu acho o martelo aqui do computador. Não tá aí, papo. Mas tem uma outra coisa que acontece. Às vezes, a pessoa ela não tem esses processos de perda de memória, ela tem uma saúde mental muito boa aqui na matéria, mas ela é muito materialista. E quando ela desencarna, ela ganha um processo de insanidade mental. Porque tudo aquilo que ela acreditava, meu Deus, não é isso. E as crenças delas entram em colapso, em conflito, e ela percebe que a vida não é aquilo que ela achava que é, e, portanto, cria um processo de... até mesmo de loucura. E aí também precisa de um processo para restaurar o equilíbrio, para, num futuro, voltar numa experiência material de novo. E, pessoal, nossa última pergunta sobre o pentagrama. Como se proteger com o pentagrama? Nesse vídeo aqui, nós falamos sobre o pentagrama e por que ele é um símbolo de proteção. Então, como se defender com o pentagrama? Eu posso contar uma história antes? Conte uma história antes. Ó, pra ver como funciona, né? Eu tinha uma amiga da tia Silvana, muito querida, ela muito espiritualizada, fazia todas as mandingas e adorava plantas e tudo mais. E ela uma vez, 85 anos, velho, dirigindo pela cidade e tudo mais. E quando acabou a gasolina do carro dela. E ela, com o resto do embalo, estacionou num local qualquer da cidade, né? E não tinha o que fazer, não tinha como tirar o carro de lá. E daí, o que ela fez no carro, né? Ela abriu os vidros do carro e colocou dentro do banco, ela desenhou, pegou um caderno, desenhou o pentagrama, colocou dentro do banco e foi-se embora. Deixou tudo lá dentro, deixou bolsa, deixou mala, deixou um monte de coisa dentro do carro
E foi-se embora. Daí no outro dia foi resolver a questão. Voltou lá, estava intacto o carro. Ela disse, foi por causa do pentagrama. E quem vai dizer que não foi? Quem vai dizer que não foi? Eu não me lembro do motivo que os vidros tiveram que ficar abertos. Eu não sei se acabou a bateria, ela tentou ligar, alguma coisa Pode ser também, né? Mas só sei que o carro ficou intacto. Eu me lembro dela contando até hoje. E a pergunta da Patrícia Arroios. Poeta? Arroios. Não é, pode ser. Não sabemos, Não né? sabemos se é poeta. Deixa aqui Patrícia. na descrição, no comentário, se você trabalha poeta. com poesia. Mas, enfim, ela pergunta sobre o pentagrama, se eu faço o ritual do pentagrama menor para manifestar a minha proteção. Eu não utilizo, mas é um ritual bastante complexo, profundo, que, se não me engano, tem relação com a Cabala, né? Então ele tem uma força muito forte e tenho certeza que tem funcionamento. Se você utiliza, fique à vontade. Eu não costumo utilizar, eu apenas faço a traçagem dele no meu campo psíquico, no meu corpo e absorvo essa energia que ele me traz. E isso é o suficiente para eu me sentir seguro. Legal. Eu não uso esses métodos, mas quem sabe um dia. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Você também pode virar membro do canal. E também pode deixar aqui nos comentários perguntas ou responder as perguntas dos comentários. A gente agradece muito sua presença. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!